Olha, meu povo, Thiago Menezes aqui do Zé Cangaço. Bom, gente, hoje eu estou aqui no município de Pião, em Sergipe, a antiga Vila do Pião, e a gente vai contar aqui um dos fatos que marcaram o término, já o declínio do cangaço. Então, vamos contar essa história aqui em loco, de toda essa aventura, daquela agonia que foi após a morte do Capitão Lampião, e como foi toda aquela negociação para os cangaceiros se entregarem, ou os que não foram se entregar, que não se permitiam a isso. A gente vai discutir tudo isso aqui na Vila do Pião. Então vamos lá, simbora comigo, Thiago Menezes do Zé Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então aqui, logo após a morte do capitão, lá em Angico, em 28 de julho de 1938, o cangaço passou por uma transformação. Então, muitos cangaceiros debandaram, desistiram do cangaço, sumiram da história, e porque todos eles tinham aquela segurança de que o capitão seria imortal. E ele é que fazia, já que era o chefe maior do cangaço, ele que fazia toda aquela relação com os coronéis, que eram os próprios coronéis que protegiam os cangaceiros. Então, já que o capitão, que tinha essa interação fantástica com os coronéis, ele tinha morrido, o que é que seria do cangaço, dos cangaceiros agora? Bom, gente, então, depois de cair a ficha dos cangaceiros sobre a morte do chefe maior, todos os chefes de subgrupo, Zé Sereno, Curisco e Labareda, eles decidiram marcar uma reunião aqui na Vila do Pião, e para reunir, para discutir o que é que seria do cangaço a partir de ali. Então, Curisco estava muito ainda descrente de tudo isso, ele estava acreditando muito em traição. Já acontecia, já ouvia falar de cangaceiros que tentaram se entregar e eram mortos ou presos. Então ele estava muito desconfiado de que seria traição, que haveria traição se eles tentassem se entregar. Porque nessa época já estava implantado no Brasil o Estado Novo do presidente Vargas. Então já se falava na anistia para os cangaceiros que se entregassem. Mas Curisco ainda se mantinha descrente dessa anistia. Mas enfim, eles marcaram uma reunião aqui na Vila do Pião, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com esse livro aqui, que é Gente de Lampião, da Dai Curisco, de Amaury Corrêa de Araújo, um dos maiores pesquisadores do cangaço do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trecho que está aqui no livro. Então, foi assim. Os chefes de grupo resolveram encontrar-se no Pião em 15 de 10 de 38. Então, foi logo após o massacre lá em Angico, para decidir o futuro do cangaço. Então, que era uma vilazinha de Sergipe, aqui a Vila do Pião. Vão combinar os termos da entrega. Estão reunidos os grupos Curisco, Zé Sereno e Ângelo Roque, que é o Labareda. Era o Labareda. Curisco cismado, temendo alguma traição, fora mais para fazer a vontade dos amigos. Então eles marcaram para se encontrar aqui na Vila do Pião em 15 de agosto de 1938. Então, quando esperaram a autoridade chegar, um amigo de Curisco com um aviso de que uma volante vai atacá-los. O portador transmite o recado a Dadá. Enquanto isso, os chefes conversam com as pessoas da cidade. A curiosidade era grande, todos queriam ver os cangaceiros, conhecer os cabras cuja fama corre o sertão. Então, eles chegaram aqui, todo mundo se reuniu na vilazinha para conhecer os cangaceiros de perto. Aqueles homens invencíveis, imortais, esses rumores que percorriam todo o sertão nordestino. Então, eles estavam aqui, eles se reuniram aqui na Vila do Pião, e eles estavam na presença de soldados, de alguns soldados que eram amigos de Curisco, inclusive amigos dos cangaceiros. E no livro fala também justamente sobre isso. Então,
Nisso chega Balão com a triste novidade. Balão era também um cangaceiro que estava lá em Angico e sobreviveu ao ataque. Fizeram um trato com a força de Zé Luiz. Zé Luiz, um tenente, quando ele e o Balão, Bom de Veras, que era outro cangaceiro, e Amoroso e Cruzeiro entregavam as armas, receberam uma rajada de balas. Morreram na hora os 3 rapazes. Balão tinha fugido na carreira, tinha a roupa furada de tiros. Parecia verdadeiro o recado recebido. Então eles tentaram se entregar, Balão e esses 3, e Balão foi o único que conseguiu se safar. Então foram lá, né, hasteando a bandeira branca, levantando a bandeira branca, e simplesmente tomaram tiro. Os 3 morreram, o Balão conseguiu escapar, e ele estava chegando aqui na vila justamente para esse encontro dos chefes maiores do cangaceiro, do cangaço até então. Então vamos lá. Dadá e Curisco estavam na casa de pessoas de bem, compadre Joãozinho de Donana, amigo leal e verdadeiro. Então era um dos coiteiros aqui, dos cangaceiros, aqui na Vila do Peão. Em conversa estava também na casa um soldado da cidade, o João Batista. Nesse momento estoura a notícia do cerco. O dono da casa avisa: Capitão Curisco, não saia de casa, está o maior perigo. O cabo João Grande, comandante do destacamento, tinha ordenado aos homens que se equipassem. Então eles estavam na presença desses 2 soldados aqui, quando receberam a notícia que haviam cercado aqui a Vila do Peão, as volantes. Então, no decorrer do livro, aí vamos lá. O soldado foi e equipou-se. Cabo João Grande admirou-se da consideração que seu comandado mostrava ao chefe cangaceiro. Então, quando eles receberam a notícia de que essa volante estava chegando, os soldados que estavam na presença dos cangaceiros, eles ficaram na dúvida: e agora? Eu vou ficar do lado dos cangaceiros ou no lado da volante, que eles faziam parte, né? Eles eram policiais, eram praça. Então, Curisco recomendou que esses homens fossem servir aos seus chefes, né? Mas que, claro, mantivessem ainda aquela fidelidade aos cangaceiros. Mas, enfim, vamos seguir a leitura. Para a surpresa do comandante e dos próprios cangaceiros, o soldado João Batista, depois de equipado, voltou onde estava Curisco e ficou ouvindo as conversas. Então, o soldado João Batista ele foi, se apresentou à polícia e voltou para onde estavam os cangaceiros. E isso despertou a curiosidade dos outros, das volantes. Poxa, como é que ele é policial e está subordinado assim ao Capitão Curisco? Inclusive ele se referia a Curisco como Capitão Curisco. Então era notória essa subordinação aos cangaceiros dos policiais, desses especificamente. Então, Capitão Curisco, estamos cercados. Cabo Raimundo, do destacamento baiano, estava ali no meio do grupo que conversava quando as volantes sergipanas começaram a tomar posição de combate. Zé Sereno pediu ao Cabo Raimundo: vá dizer à força que eu não quero brigar, vim aqui para me entregar. Quando o Balão chegou na carreira contando sobre essa tentativa de entrega dele e da morte dos companheiros, foi que Curisco percebeu que era uma traição e a força da volante sergipana estava marcando, era uma emboscada para os cangaceiros. E aí o pau quebrou aqui na Vila do Peão. Então foi uma chuva de bala, Curisco estava azedo de raiva por conta dessa traição da força volante sergipana. E esses policiais, esses 2 policiais, o João Batista e o Cabo Grande, eles ficaram do lado dos cangaceiros, inclusive. Então eles trocaram tiro com a polícia sergipana do lado dos cangaceiros. Então vamos continuar a leitura. Dadá e Curisco correram para uma casa onde uns cabras dançavam. Cabo Raimundo, sempre na retaguarda, continuava atirando. Então Cabo Raimundo ficou do lado de Curisco, do lado dos cangaceiros, exatamente próximo ao Curisco. E o João Batista estava também combatendo, mas em outra frente, junto com os outros cangaceiros. Dadá, desconfiada, mandou: sai de trás de Curisco, cabo, passe para frente, de trás do meu marido só pode ficar eu. O cabo pulou para frente, atirando e gritando: eu sou o Cabo Raimundo do destacamento de Bebedouro aqui na Bahia. Os cangaceiros viram que não adiantava continuar a luta na cidade, resolveram sair para Caatinga. Dadá deu o sinal de agrupamento com uma descarga de pistola, era o sinal que eles davam. Eles tinham um apito, os chefes de grupo, e tinham os sinais de pistola também. Então,
determinados tiros ou determinados tipos de apitos, outros tiros para cima, aí dava a indicação para os demais cangaceiros se era para atacar ou recuar. Então tinha todo esse sinal. Então Dadá fez esse sinal para eles caírem na caatinga e fugirem. E foi isso que aconteceu. Então essa tentativa frustrada dessa reunião para decidirem o futuro do cangaço, na verdade não deu muito certo. Então, os cangaceiros que tentaram se entregar, foi o caso de Balão especificamente, ele viu que foi sim uma traição. Mas isso foi ainda em 1938. O cangaceiro Zé Sereno, ele se entregou com mais 26 cabras ainda no ano de 1939, e os cangaceiros foram se entregando aos poucos. E Curisco não se entregou e veio a falecer em 1940, mas isso a gente já falou em outro programa específico sobre Curisco, mas eu gostaria de deixar muito bem clara justamente essa preocupação que eles tinham como seria o futuro do cangaço depois da morte do capitão. Que os outros chefes de grupo, apesar de serem caras articulados, cabras valentes, que sabiam se virar, eles não tinham aquela habilidade de interpessoal com os coronéis. Os coronéis eram os grandes protetores dos cangaceiros. Mas também quero deixar muito bem claro que a partir da ditadura de Vargas, do Estado Novo, que foi implantado no Brasil em novembro de 1937, veio acabar também, além do banditismo, principalmente desse banditismo rural, sertanejo, que era o cangaço, mas também acabar com o coronelismo. Então, os coronéis perderam muita força e aí, consequentemente, não conseguiam dar aquela devida proteção para o cangaceiro. Então, isso também dificultou muito a vida deles e era também sobre isso que eles estavam vindo para cá para discutir. Mas, como vimos aqui, não deu muito certo. Então, ninguém saiu ferido nessa batalha que houve aqui na Vila do Peão, mas foi para decidir realmente o que é que seria do cangaço a partir dali. Então, a gente veio aqui para mostrar isso para vocês. A gente tem muita história para contar ainda sobre o cangaço, tem muitas batalhas também, que aqui foi um local de muitas passagens dos cangaceiros, aqui no Peão, e a gente vai contar outras histórias. Vamos seguindo viagem, e eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E Thiago Menezes, você é cangaço, fique ligado.